Centenas de policiais vasculham a mata em busca de Lázaro Barbosa, de 32 anos, acusado de matar 4 pessoas perto de Brasília na semana passada. Criado na região, Lázaro tem usado seu conhecimento do terreno para se esconder e despistar as equipes de busca. Segundo a polícia, ele dorme em grutas e em cima de árvores e se movimenta pelos rios da região para que cães farejadores não consigam seguir seu cheiro. Desde que desapareceu na mata, Lázaro já invadiu pelo menos 11 chácaras em busca de comida. Também fez reféns, que foram libertados pela polícia em meio a uma intensa troca de tiros. Outros tiroteios já foram registrados durante as buscas. Por isso, as autoridades acreditam que Lázaro pode estar ferido. Houve uma troca de tiros? Houve um confronto agora há pouco aqui embaixo? Houve, ele atirou em nós aqui. Ele atirou aí nos senhores? Foi. Aonde que foi? Correu com o ato aí. Classificado pela polícia como um homem perigoso e violento, Lázaro já tem passagens pela polícia por homicídio e estupro. A população da região está com medo. O meu time trabalha na fazenda, nem lá ainda tá indo para cuidar dos cavalos, dos bichos. Terrível, né? Porque a gente não tem como a gente sair, a gente não sabe o que vai acontecer. Esse homem andando para cima e para baixo aí, muitos policiais tentando pegar, mas não estão conseguindo, né? O governo federal se comprometeu a enviar a Força Nacional para ajudar nas buscas. A polícia acredita que Lázaro ainda esteja escondido na região. Sempre levou a família para a beira do rio, né? Só que antes de começar qualquer tipo de ritual, a nossa polícia chegou e salvou os 3. Secretário, ficaram muito perto, a ponto dele conseguir acertar um policial, né? Como é que foi essa situação de acabar deixando ele escapar? Foi em cima. Não deixou ele escapar. Tá? Houve um confronto e ele teve a oportunidade de ver os policiais chegando, os policiais não verem ele, os policiais estavam visualizando a família. Quando chegaram muito perto, ele atirou. Objetos encontrados na casa de Lázaro, preste atenção, meu povo brasileiro, nessas imagens que estão aí no seu televisor, mostram que ele pode ter envolvimento com rituais de magia negra. As imagens divulgadas por um delegado que participa, inclusive, da caçada ao assassino, mostram vários objetos espalhados pela casa. A polícia encontrou também a palavra Satanás, escrita em inglês. O material encontrado na casa onde Lázaro morava no distrito de Girassol, no povoado de Cocalzinho, de Goiás, onde também mora o pai dele e onde as buscas da polícia se concentram nesse momento, mostram que ele tinha, sim, envolvimento com rituais de magia negra. O delegado também investiga se Lázaro morava com alguém na casa e há quanto tempo ele residia no local. Você vai vendo imagens agora na tela do nosso programa, informações que vão chegando para nós, que durante buscas por Lázaro Barbosa, de 33 anos, como nós sabemos, o autor dessa série de crimes no Distrito Federal e em Goiás ao longo da última semana, policiais então encontraram esses objetos na casa desse indivíduo em Cocalzinho. Nas redes sociais, internautas pedem que as ações do criminoso não sejam atribuídas a determinadas crenças sem qualquer relação com assassinatos e estupros, para não disseminar desinformação. Outros, entretanto, admitem que acreditam em acontecimentos sobrenaturais nesse caso. Galera, quero agradecer a todo mundo aí que contribuiu aqui, tá aqui a bicicleta. Gostei muito, vai servir muito para mim, botar uns lanches aqui para vender. Quero agradecer a todos vocês aí que tiveram um bom coração aí e fizeram a parte aí de vocês. Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Vai servir muito, muito obrigado. O vídeo mostra um homem calmo, grato às pessoas que o ajudaram e grato também a Deus. Este é o serial killer Lázaro Barbosa de Souza, de 32 anos. Há 9 dias, a polícia começou uma caçada incessante por ele.
Lázaro é suspeito de matar 4 pessoas de uma mesma família em uma chácara em Ceilândia, no Distrito Federal, no dia 9 de junho. O suspeito invadiu a casa da família, localizada no INCRA 9, no núcleo rural Alexandre Guzmão, na madrugada de 9 de junho. No local, ele matou o empresário Cláudio Vidal, de 48 anos, e os 2 filhos dele, Gustavo Vidal, de 21, e Carlos Eduardo Vidal, de 15 anos. Os 3 foram encontrados com marcas de tiros e facadas. Cleonice Marques de Andrade, de 43 anos, esposa de Cláudio e mãe dos jovens, foi sequestrada e encontrada morta 3 dias depois em um córrego da região. Após os crimes, Lázaro fugiu para a região entre Cocalzinho e Edilândia, no entorno do Distrito Federal. Policiais tentaram localizá-lo sem sucesso. Ele vai deixando uma série de vítimas na região. Nos últimos dias, Lázaro fez uma série de assaltos a chácaras na região. Em um dos crimes, deixou 3 pessoas baleadas. Na terça-feira, também disparou e atingiu 2 policiais que atuavam nas buscas. Ao todo, 200 agentes de forças de segurança atuam na operação para prender o suspeito. Antes dos assassinatos, em 9 de junho, Lázaro já vinha cometendo uma série de crimes na região. No dia 26 de abril, ele teria invadido uma casa no Sol Nascente. Em 17 de maio, fez uma família de refém na mesma região. Conforme a polícia, ele ameaçou as vítimas com faca e arma de fogo, mandando as pessoas ficarem nuas e obrigando as mulheres que estavam na casa a servir jantar para ele. Dia 9 de junho, ele cometeu o triplo homicídio de Cláudio Vidal e dos 2 filhos, sequestrando Cleonice Marques de Andrade. Entre 11 e 15 horas do dia 10, próximo do INCRA 9, Lázaro rendeu o proprietário de uma fazenda, a filha dele e o caseiro, ficando cerca de 4 horas no local. Na madrugada do dia 11, o serial killer roubou um carro em uma chácara e, segundo relatos da PM, incendiou o mesmo e o abandonou em Cocalzinho. O corpo de Cleonice foi encontrado na manhã do dia 12 por equipes de segurança no córrego da Cascalheira, entre a BR-070 e a DF-180. Em 13 de junho, o homem furta um carro e o abandona na BR-070, continuando a fuga pela mata. 14 de junho, policiais do Distrito Federal e de Goiás montaram um cerco em 34 propriedades rurais e continuaram as buscas. A Polícia Militar do Distrito Federal reuniu o Batalhão de Policiamento de Choque, de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas, do Grupo Tático Operacional e do Batalhão Ambiental. A Polícia Civil, Federal e Rodoviária também participaram do cerco. No dia 15 de junho, o serial killer Lázaro Barbosa invadiu uma nova chácara em Edilândia, fazendo 3 novas vítimas. A filha adolescente do casal conseguiu pedir socorro a um policial assim que ouviu um barulho estranho em casa e ajudou os agentes de segurança a localizar os reféns na mata, impedindo novas mortes. Houve confronto com a polícia e Lázaro atingiu um PM antes de iniciar nova fuga, escapando pela mata. Durante a madrugada do dia 16, Lázaro invadiu uma fazenda, arrombou a porta, preparou comida e abandonou o local. A propriedade foi abandonada há alguns dias. Os moradores deixaram o local por medo dele. Em mensagens trocadas entre policiais da Força Tarefa, o investigador disse aos colegas que o criminoso anda com um livro místico que lhe garantia proteção espiritual. Mensagens das vítimas de Lázaro mostram o quão perigoso ele é. Tirou na cara do policial. Mas graças a Deus livrou a vida deles. Não fizeram nada com eles, não. Tá só o trauma e o susto. Aí quando a polícia chegou por terra, foi só 3 policiais que chegou na frente. Minha cunhada lá, deitada no chão, e eles gritavam, tampados de folha, a polícia não via eles.
Mas o cara conseguiu fugir ainda. Um laudo criminológico feito em 2013 sobre Lázaro destacou que ele tem características de personalidade como agressividade, ausência de mecanismos de controle, dependência emocional, impulsividade, instabilidade emocional, possibilidade de ruptura do equilíbrio, preocupações sexuais e sentimentos de angústia. Quando tinha 20 anos, foi aberto um processo criminal na cidade natal dele, Barra dos Mendes, por assassinato, crime pelo qual foi condenado. Em 2011, passou a responder a um processo criminal em Brasília, sendo condenado pela Justiça por estupro e roubo com emprego de arma de fogo. Souza ficou foragido e em março de 2018 foi preso em Águas Lindas, fugindo meses depois. Em agosto daquele ano, a Vara de Execuções Penais emitiu novo mandado de prisão. No mesmo ano, ele foi condenado por um homicídio na Bahia. Ele é dissimulado. Isso é uma dissimulação, isso é um traço comum aos psicopatas e visa exatamente enganar aqueles que o cercam, né? O psicopata, ele não se importa em mentir, ele não se importa em enganar, ele não se importa em fazer o mal a outras pessoas, né? E um monstro não precisa parecer um monstro, né? Essa é a grande questão. E muitas vezes quando a gente fala em psicopatas ou assassinos, você imagina uma pessoa de extrema agressividade, de muita violência, uma pessoa que você poderia bater o olho e identificar como alguém com esse perfil. E isso é absolutamente falso, né? Ele não está em surto, né? Ele sabe exatamente o que ele está fazendo, né? Havia um plano, ele cumpriu esse plano, né? Ele planeja as suas ações dentro do que ele tem de opções possíveis, é claro, né? Mas ele sabe exatamente o que está fazendo. Agora, o que nos espanta não, né? Mas o que nos revolta, vamos dizer assim, é ver, né, numa situação dessa, isso fica extremamente claro, né, como a nossa legislação ela é leniente com criminosos, né? Esse criminoso ele foi preso já diversas vezes por crimes graves, inclusive por estupro, e acabou solto, né? Ou no semiaberto, ou foi solto, ou foi para o semiaberto e depois acabou fugindo do semiaberto, que é óbvio que isso vai acontecer, e é alguém, né, que eu não tenho a menor dúvida, né, tem um traço de psicopatia e já foi inclusive diagnosticado assim, e nós sabemos que os psicopatas não têm cura, né? Não adianta você imaginar que 10 anos de cadeia vão significar uma melhora ou uma contenção dessa psicopatia, uma mudança de atitude, porque isso não vai acontecer. A polícia entrou no 10º dia de buscas. Este vídeo da câmera de segurança de uma casa em Girassol, no interior de Goiás, mostra um homem andando numa estrada de terra. A polícia acredita que ele seja Lázaro Barbosa. Se não precisar dormir na propriedade, melhor. Se precisar e a gente puder dar apoio, bom. Se não puder, mas tiver contato, possibilidade de contato, ótimo. Pela primeira vez, a mãe de Lázaro deu entrevista. Dona Maria pediu para o filho se entregar. O que eu te peço, Lázaro, se você estiver me ouvindo ou vendo, você me faça o favor, Lázaro, de se entregar e para você falar, esclarecer a verdade. A tua mãe que está falando. Nós estamos sofrendo muito, a família. O secretário de Segurança de Goiás garante que Lázaro está cercado. É possível que o criminoso esteja ferido. Isso porque antes da troca de tiros, a polícia achou uma espécie de torniquete sujo de sangue. Em um dos pontos de busca, os policiais também localizaram esta carta, supostamente escrita por Lázaro, e com um conteúdo bastante suspeito. Muitos que vivem merecem morrer, alguns que morrem merecem viver. Um novo cerco foi montado para tentar localizar o foragido. Além das equipes por terra, 5 helicópteros sobrevoam a área. Os militares utilizam drones com sensor infravermelho para tentar capturar qualquer movimentação suspeita na mata. 20 agentes da Força Nacional foram acionados para reforçar as buscas. Um raio de 10 quilômetros
entre os municípios de Edilândia e Girassol, em Goiás, está sendo monitorado. Uma das vítimas de Lázaro contou os detalhes do momento em que foi feita refém por ele dentro de uma chácara. Quando eu fui abrir a porta, o caseiro estava na minha frente e o cara estava atrás dele, segurando ele, e já me apontou uma arma. E eles estão por dentro do que está acontecendo, né? Aí a gente, o Anderson, sim. Pois é, aquela família lá só morreu porque eles reagiram. Se eles não tivessem, talvez estavam todos vivos. Lázaro cometeu o primeiro crime aos 19 anos na cidade em que ele nasceu, Barra do Mendes, na Bahia. Um crime motivado por uma desilusão amorosa. Quando percebeu que não era correspondido, Lázaro atacou a jovem. 2 homens que o ajudaram foram mortos para despistar a polícia. Lázaro também trocou tiros com a polícia no momento em que os policiais resgatavam uma família no meio da mata. Uma das vítimas é uma adolescente de 16 anos que conseguiu mandar uma mensagem para a polícia quando viu Lázaro e conseguiu evitar a morte de toda a família. Apesar da alta periculosidade, o secretário de Segurança acredita que é questão de tempo para que ele seja capturado. Ele vem aumentando, a gente vem notando que ele vai aumentando o grau de estresse dele e o grau de cansaço dele também e cometendo erros. A cada hora que passa, a tensão só aumenta. A população não dorme. A tranquilidade da região só voltará quando Lázaro de Souza Barbosa, assassino em série, for encontrado. Barra do Mendes, no interior da Bahia. Foi o local onde ele cresceu e viveu junto à mãe e ao irmão mais novo. Foi lá também que Lázaro aprendeu as técnicas de sobrevivência em meio à mata. Por quê? Porque ele não morava no centro urbano de Barra do Mendes. Segundo populares daquela região, ele morava com a mãe e o irmão e os namorados da mãe dentro de uma chácara que ficava próximo à cidade. Foi nessa região que ele decidiu também cometer o primeiro homicídio. Um duplo homicídio. Na época, Lázaro era apaixonado, segundo os moradores da região, por uma jovem, uma adolescente, que tentava sempre fugir das investidas dele. Numa dessas tentativas, ela passava em meio a uma viela no meio do mato, uma região de mata, quando Lázaro tentou abordá-la. Assustada, ela correu para uma chácara, pediu ajuda a 2 moradores. Esses 2 homens, naquele dia, foram mortos por Lázaro. Lázaro, na época, tinha 19 anos. As vítimas, 46 e 78, foram mortas com disparos de uma espingarda. Esse primeiro rapaz era amigo dele, amigo de confiança aqui na comunidade. O outro, segundo dizem, ele tinha um certo atrito com ele, ainda adolescente. Houve uma conversa que ele estava cometendo um estrupo com um neto desse senhor que ele matou. Aqui, um pai que pede perdão pelos crimes cometidos pelo filho. Pedi muita desculpa por eu ser pai de uma pessoa desequilibrada, assassina e que eu considero como um monstro. Está fazendo é uma monstruosidade, sim. É uma monstruosidade, sim. E eu não assino esse tipo de coisa, porque a vida e a morte está nas mãos do Senhor Deus. Foi Ele que deu a vida, só Ele tem direito de tirar. O depoimento é de Edenaldo Barbosa, 57 anos, pai do homem mais procurado do Centro-Oeste brasileiro, Lázaro Barbosa de Souza. Pai e filho não se veem há 2 anos. Naldo, como é conhecido, só reencontrou o filho em 2019 e, ao mesmo tempo, descobriu que o primogênito queria matá-lo. A última vez que eu vi o Lázaro, que eu registrei como o meu filho, que eu considero hoje como um monstro, está com 6 anos. Ele disse que veio para me visitar, até que teve almoço, ele almoçou com montado numa moto e aí saiu pilotando a moto. Não falou mais nada? Não falou mais nada. Até que eu tive sabendo que ele andou falando que ia matar o pai também. Ia matar o pai. Mas esse dia ele não falou nada para mim sobre matar.
Por isso que eu pensei que estava tudo bem. Aposentado por invalidez, vítima de um AVC e de um infarte, Edenaldo conta que se afastou dos filhos quando Lázaro ainda era criança. O homem acusado por diversos crimes teria sido criado então pelo padrasto, que, segundo Edenaldo, também era um criminoso. Eles tiveram muito tempo juntos. Que Lázaro nasceu e cometeu os primeiros crimes numa cidade pequena do interior da Bahia. Se chama Barra do Mendes, fica no noroeste do estado. Os moradores de lá também estão com medo e querem, claro, a prisão do assassino. Barra do Mendes é uma cidade pequena, do tamanho de Uruana, aqui em Goiás. Mas é bem mais pobre. Tem menos da metade da riqueza do município goiano. Devia ser conhecida por estar na região da Chapada Diamantina, um paraíso natural no noroeste da Bahia. Mas ficou famosa da noite para o dia por causa do criminoso mais procurado do país, Lázaro Barbosa. Barra do Mendes está sendo crivada. Está aqui, a cidade está cheia de repórteres, de várias emissoras, de rádio, de televisão, de blogs. Curioso é que Barra do Mendes tem um passado sangrento. Foi palco de batalhas violentas e intermináveis entre famílias poderosas da região entre 1916 e 1958, quando foi emancipada. Os avós do Lázaro nasceram lá e eram conhecidos como pessoas de bem. Eram pessoas honestas, dignas, trabalhadeiras, que cuidavam da sua roça, sertanejas sofridas, criadas com dificuldades, que também criaram a sua família com muitas dificuldades. Nos deixa muito triste, porque nós somos uma cidade pacífica. Eu sou mãe, eu sou avó, conheço a família. O povo aqui está muito triste, está muito confuso com essa história. Lázaro já era conhecido na cidade baiana porque teria matado 2 pessoas em 2008. Na época, as pessoas falaram muito da barbaridade e principalmente da questão da dificuldade dos policiais encontrarem ele. Eu acredito que essa dificuldade tenha sido por conta de ele conhecer muito bem toda aquela região. Lázaro passou 15 dias em fuga. Foi preso e fugiu da cadeia. Desapareceu da região para reaparecer de novo no noticiário nacional depois de assassinar uma família inteira em Brasília. Após o crime, começou a perseguição que deixou o bandido ainda mais famoso. Ele tem parentes em Barra do Mendes. Robisvânia mora lá e tirou os filhos de casa. Tem medo de que ele volte. Eu tenho visto pessoas próximas a mim sentindo medo. Como foi o caso de uma colega de trabalho que disse que estava com muito medo de deixar as 2 filhas em casa. E os meus filhos também. Inclusive o meu caçula, ele está há alguns dias na casa dos meus pais, alegando estar com medo do Lázaro. A minha filha também me ligou dizendo que estava com medo outro dia. Barra do Mendes é dos raros casos de uma cidade que quer voltar ao ostracismo. Ser famosa por causa de um criminoso não era o sonho dos seus moradores. O que a gente espera é que ele possa ser capturado o quanto antes para evitar que mais pessoas sejam colocadas em risco.